Nossa próxima entrevistada do ProTalks é uma personalidade muito conhecida no esporte. Primeira campeã mundial de ginástica artística brasileira, medalhista dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Santo Domingo e Rio, Daiane dos Santos. Vem para cá para contar um pouquinho da sua história. Tudo bem, Daiane? Bem-vinda, por favor. Obrigada, Aline. Daiane, é uma alegria muito grande ter você aqui, né? Todo mundo é seu fã. E a gente está vibrando muito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando olhamos para a sua trajetória, que você construiu no esporte, a gente vê a importância de ter pessoas com quem nossos jovens possam se inspirar. Mas, acima de tudo, se identificar, para que seus sonhos não pareçam tão distantes. Você foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha em um campeonato mundial, além de ser a primeira atleta negra do mundo a conquistar uma medalha de ouro. Isso é um feito e tanto. Quando criança, você sonhava tão alto? Você imaginava que você chegaria tão longe? Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, né, Aline do Instituto Proa, por me convidar para poder vir aqui dividir um pouco da minha história com vocês, de estudante de escola pública, né, que eu fui estudante de escola pública também. E esse comecinho da minha história com a ginástica, ela foi um pouco diferente. Então, a minha oportunidade ela começou mais tarde. Começou com 11 anos. A ginástica é um esporte bem precoce, começa normalmente com 4, 5 anos de idade, e eu comecei tarde. Então, nessa entrada, eu não pensava muito como seria esse segmento, né, essa carreira a longo prazo, como foi depois. Então, eu acho que as coisas elas foram acontecendo através da minha paixão pela ginástica, pelo meu amor, através dessa oportunidade de descoberta do meu talento, eu consegui desenvolver essa questão de entender que, passo a passo, eu ia chegar no meu objetivo, que era me tornar a melhor ginasta que eu poderia ser. Né? Então, acho que foi uma questão... Às vezes, os atletas têm isso pequenininho, né? Mas como essa minha história começou mais tarde com a ginástica, então eu não tive isso logo de começo. Eu acho que eu fui me apaixonando aos poucos, isso virou um amor, e aí sim virou a minha vida, e através disso eu pude entender melhor meu talento, e através da oportunidade eu pude desenvolver ele. Daiane, você trouxe, né, para a gente que as meninas da ginástica artística, elas começam muito pequenas, né? E você trouxe para a gente que você começou um pouquinho mais tarde. Como que foi esse começo? Né? Conta para a gente como é que você decidiu começar a praticar esse esporte. E a minha outra pergunta você acha que é sempre tarde para a gente começar um sonho ou sempre está na hora da gente poder lutar pelo que a gente quer? Eu acho que não existe tempo, existe a hora certa. E a hora certa é a hora que a gente tem a oportunidade disso acontecer. A minha hora certa veio com 11 anos, né? E isso abriu as portas para eu entender o que era ser uma ginasta, né, na minha vida. Assim, essa história, ela começa através de um olhar generoso de uma professora, que se chamava Cleusa de Paula, falou que ela é meu anjo, né, que me deu essa oportunidade de conhecer a ginástica, que me viu brincando numa pracinha de uma escola pública em Porto Alegre. Né? Ela não sabia a minha idade, ela não viu a cor da minha pele, né? Ela só viu uma criança que ela poderia ali, sim, dar uma oportunidade de conhecer um esporte diferente e eu acho que ser construída e transformada através desse esporte. Né? Então, essa história, eu acho que é muito o que acontece com vocês aqui no Proa também. Né? A gente abrir essa oportunidade para o jovem, dele poder se descobrir, dele poder ser apoiado, ser incentivado, foi exatamente o que ela fez comigo lá. Ela poderia ser como tantas outras pessoas que passam pela gente, às vezes, e não nos enxergam, e não nos veem com essa possibilidade, né, de poder alcançar esse objetivo. E esse objetivo, para ser alcançado, da gente entender o nosso talento, depende muito dessa oportunidade, desse olhar generoso, que foi o que aconteceu com a professora Cleusa, e graças a ela eu pude viver durante 18 anos uma carreira que até então, na minha infância, eu não sabia que eu tinha. E todos os brasileiros precisam agradecer a professora Cleusa, né? Porque maravilhosa. Então, isso mostra, pessoal, que é sempre tempo de começar. Né? Não existe muito tarde para quem quer muito fazer alguma coisa, seja para começar um esporte, uma faculdade, mudar de carreira ou entrar no mercado de trabalho. Nunca, nunca mesmo é tarde. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Daiane, se você já sofreu alguma barreira na sua área de trabalho. A gente sabe que o esporte ele é muito competitivo, a ginástica muito mais. E como que você reagiu a essa situação? Ou foi tudo fácil? Eu acho que sempre é difícil, né? Não vou falar sempre é difícil, olha só.
Eu acho que, às vezes, a gente tem, durante a nossa trajetória ali, alguns obstáculos que vêm colocar a gente como se fosse uma aprovação, sabe, Aline? Para ver se é o que realmente a gente quer, né? Se é realmente o nosso desejo, que a gente precisa fazer um esforço nosso também de autorresponsabilidade e de autoconfiança, vou dizer também, para a gente conseguir seguir em frente no momento que vai ter de adversidade. E isso não é uma questão do esporte ou do mundo corporativo, né? Na área educacional. É da vida da gente. Como uma menina negra, eu acho que não tem como a gente não citar a questão racial, né? Acho que foi uma das barreiras que eu enfrentei bastante, uma resistência muito forte, principalmente quando eu entrei no meu primeiro grande clube, onde as pessoas elas tinham ali não só uma questão de cor de pele diferente da minha pele era mais escura do que a maioria das pessoas, né? Mas também uma condição social muito diferente, né? Num clube que havia um nível social muito mais alto do que o meu naquele momento, e comecei muito tarde. Como tu falou, não existe idade para a gente seguir o seu sonho, né? Existe a oportunidade, o momento ali que a gente tem que estar preparado de peito aberto para conseguir enfrentar isso. Então, houve essa resistência muito grande. E situações assim, de preconceito, acho que de uma forma cruel até. De situações de pais, de crianças, não quererem estarem no mesmo ambiente que o meu, né? De um treinador se negar a me dar treino, de não querer dividir banheiro, sabe? Umas coisas surreal que a gente pensa, não é possível que isso aconteça, né? Isso foi na década de 90, mas isso acontece até hoje. Infelizmente, ainda é uma questão que acontece muito na vida da criança negra. Isso começa na infância. Então, a gente precisa ter um trabalho muito forte das famílias ali com as crianças. E eu não vou falar só com as crianças negras, mas eu vou falar com as crianças de uma forma geral, principalmente com as crianças que vêm de um nível mais de baixa renda. E aí, claro, se a gente for ver em termos de porcentagem de população, a gente vai ter um aumento de massa maior para as pessoas negras por conta de uma herança, de uma má herança que a gente tem, ou de uma falta de uma herança que não foi recebida lá de trás, em termos de retribuição pelos trabalhos que foram feitos. Quando a gente chega nesse momento de hoje, tanto de 90 quanto o momento que a gente tem agora, a gente tem esse confrontar diretamente com questões de preconceito social, preconceito contra idade, preconceito étnico, né? Às vezes de gênero também. Então, eu tive essa questão, esses 3 momentos envolvidos: racial, né? A questão da idade também, né? E o social, que estão atrelados assim. Mas eu lembro que, para mim, esse momento foi, acho que, muito importante quando eu tive o amparo e o apoio das pessoas ao meu redor. E família, amigos, treinadores que acreditavam no meu potencial e que, a todo momento, não deixaram com que eu me abalasse por essas pessoas que eram a minoria, que estavam ali torcendo contra, né? Que eu me tornasse uma atleta, que eu virasse uma ginasta mesmo. E mais importante que isso, que eu acho que faz muita diferença, é esse preparo quanto à família. Para esses momentos de adversidade que vai acontecer na nossa vida, momentos que a gente vai se sentir desmotivado por alguma questão, né? Você tem 3 questões, mas cada pessoa tem uma questão particular sua, que às vezes vai afetar esse emocional e vai fazer com que ela desista ali. Então, esse preparo, principalmente onde a família, o seio familiar faz muita diferença, e não acho que, independente de você ser um filho de uma mãe solo, que são a maioria do Brasil, ou de uma família onde tem pai e mãe e pai, né? Mas esse seio familiar, esse apoio em casa, essa preparação, onde o jovem entenda que vai haver pessoas que vão duvidar, vai haver momentos de adversidade na trajetória dele, mas mais vai haver pessoas que vão incentivar e vão apoiar e vão estar ali de mãos dadas com eles, torcendo pela vitória. Então, eu acho que é a gente olhar para quem nos ama e para quem nos quer bem, e para quem entende que o talento não está na cor da pele, não está na condição social, não está no gênero, mas sim na oportunidade e principalmente no incentivo e no apoio, que é isso que o PROA tem feito e tem preparado esses jovens para conseguirem enfrentar e se sentirem pertencentes desse lugar, que também é deles. E é isso mesmo que a gente acredita, né? Para a gente, todo mundo precisa só de uma oportunidade, e a gente gosta e acredita muito em todos os proanos, por isso que a gente tem esse projeto. E, Daiane, quando a gente olha para você, né, como mulher negra no esporte, a gente vê um exemplo de superação muito forte, né? Eu não imaginei que você tinha passado por todas essas situações, além do próprio desafio tecnicamente, que é muito difícil. Gostaria de saber como você vê o fato de pessoas negras ainda serem uma pequena parcela, apesar de serem uma grande parcela da população,
população, a gente tem uma parcela tão pequena que ocupa cargos de destaque, né, principalmente no mundo corporativo, nas empresas e até mesmo no esporte, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do futebol feminino, que já ganhou muitas coisas e a gente não tem tanta visibilidade. Como que você vê isso? Eu acho que a gente vem numa crescente de um aumento, né, ali das minorias, que, na verdade, vou fazer aspas aqui, desculpem os professores de português, né, mas eu vou fazer aspas no ar, não existe, mas eu vou fazer, tá, gente? Você pode tudo. Que não são minorias, né, Liz? Que não são são maiorias. Se a gente pensar na população negra do Brasil, segundo o IBGE, 56% da população do Brasil é negra. Mas ainda é uma população invisível para a sociedade, muitas vezes, que não se sente pertencente e não se sente livre no país onde a gente foi liberto, né? Quando a gente fala em questões de gênero, a gente tem desigualdade financeira, desigualdade de oportunidade para mulheres. E a gente vai na questão do seio familiar. A maioria das famílias brasileiras são constituídas de mãe solo, né, que criam seus filhos, que se desdobram, que são mães, são pai, são o amparo dos filhos ali, né, trabalham fora de casa, trabalham em casa, têm que se cuidar, e muitas vezes isso é o que fica de lado ali naquele momento. Então, eu acho que esse olhar hoje da diversidade que a gente tem falado tanto, a gente tem visto, sim, um aumento, uma melhora, né? Eu faço parte dessas 4% de mulheres negras que está hoje numa posição de destaque, de ser reconhecido publicamente por muitas pessoas, né? Mas quantas pessoas como eu não lutam todos os dias e que não têm essa visibilidade, essa oportunidade? Você se encaixa aí nos 13% de mulheres, né, não negras, que estão nessa posição de destaque, mais diretamente mulheres brancas. Mas quantas outras não há? E a gente tem essa desigualdade muito grande ainda, em vários setores. Quando a gente fala do setor do esporte, você citou o futebol feminino, que tem almejado e tem conquistado muitos títulos ali, a gente teve uma melhora, sim, do que se havia lá atrás. A gente nunca assistia um jogo antes, agora de vez em quando tem, né? Não é sempre, mas de vez em quando essas tem. portas, elas começaram a ser abertas, né, para o esporte como um todo. Essa valorização do esporte feminino, ela vem numa crescente. A gente conseguiu ver isso muito nos últimos Jogos Olímpicos que aconteceu agora. Pela primeira vez, o Brasil teve uma porcentagem, tanto feminina quanto masculina, muito próxima. Feminina foi 49%, agora em Tóquio, e masculina, no Brasil, da delegação brasileira, a gente teve 51%. Então, foi quase elas por elas. Lá. Mas se a gente pegar na nossa memória aqui e pensar, quando a gente pensa nos resultados, a gente vem com o resultado feminino muito, acho que fresco na nossa memória, né? A gente teve duas meninas que acho que deram um show pra gente, e demonstrando que realmente não está na cor da pele, não está na idade, não está em que região essa pessoa nasce, né? Mas sim está no talento puro, que é a Raíssa Leal, com 13 anos, né? Medalha de prata no skate olímpica, uma menina de 13 anos que é medalhista olímpica, e Rebeca Andrade, com 21 anos, se tornando campeã olímpica, trazendo uma medalha para o Brasil, acho que para uma etnia que ainda é muito desvalorizada, que não se sente nem visível perante essa cidade. Então, quando a gente olha para esse cenário ali, e eu citei só duas meninas, do resultado incrível que o Brasil teve, né, a gente vê que há, sim, uma crescente, um desenvolvimento, mas que a gente precisa ainda muito mais. E quando a gente olha nesse muito mais, a gente precisa entender o que o que você, o que nós estamos fazendo para mudar todo esse cenário. Porque não adianta só a gente olhar os números ali, estatística, e reclamar. A gente precisa entender o que a gente pode fazer para mudar essa estatística, para melhorar essa porcentagem. Houve uma crescente? Houve, mas a gente ainda tem uma desvalorização muito grande do gênero feminino, né? Daiane, nessa perspectiva, eu concordo muito contigo. A gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode olhar para um número ruim, para uma realidade e falar, é ruim. Como que a gente muda? Na sua opinião, como que a gente consegue reverter isso? Ou, pelo menos, ir diminuindo aos poucos essa disparidade? A gente tem algumas estratégias. Eu acho que a primeira estratégia é você, no seu dia a dia, fazer um trabalho. Primeiro, quando a gente fala de mulheres, você engajar essa mulher dentro de você, porque primeiro você tem que trabalhar você, né? De dentro para fora. Você trabalha você, tendo um senso de autorresponsabilidade, de autoconfiança, né? Acho que de proatividade, onde você consiga externar isso para outras crianças e outros jovens. Onde você vai olhar para uma menina, às vezes você não tem uma oportunidade de vaga de emprego, mas você tem uma oportunidade de olhar para ela e dizer o quanto ela é bonita, o quanto ela é capaz, o quanto ela pode, o quanto ela não está sozinha,
né? Às vezes, dentro da casa dela, ela não tem esse apoio, esse amparo, esse afago, mas ela vai encontrar isso fora. E essa rede de apoio, ela pode ser externa também, né? Melhor se ela for internamente dentro de casa e externo também. Mas, às vezes, a gente sabe, por várias questões, isso, às vezes, na própria residência não acontece. Então, assim, o primeiro olhar que eu vejo é você dividir o que você recebeu, o seu melhor para o outro, para a outra, né? Quando a gente fala de mulher, ter essa sororidade de ter essa empatia por essa menina, de empoderar essa menina, de dizer que ela é capaz, que ela é possível, que ela, sim, é merecedora daquela vaga, que ela é, sim, pertencente dessa nação. E a gente, quanto pessoa, todos os dias, exigir os direitos. E quando eu falo a gente, quando eu falo nós, eu não estou falando só das mulheres. Estou falando de todas as pessoas. E isso é para todas as situações, inclusive para a questão racial. Como ser humano e como valorização humana. A gente olhar e dizer, eu posso fazer algo mais na minha casa, na rua, no meu trabalho, abrindo oportunidade para que essas pessoas mudem essa visão, né? Que, às vezes, é uma visão de inferioridade, porque, infelizmente, foi isso que a sociedade passou o tempo inteiro para essas pessoas. E, quando a gente fala das meninas, a gente vai em mais situações, né? Ali. Situações onde, infelizmente, a mulher é vista como incapaz, né? Como o lugar de posição da mulher é inferior ao do homem, ali. A menina que é linda tem um padrão de beleza e não existe. O padrão de beleza são todos, porque somos todos diferentes, todos somos bonitos como somos. Se a menina é muito bonita, talvez ela não seja tão inteligente, porque ela já é muito bonita. Eu acho que esses rótulos que a sociedade coloca diante das mulheres, que são fardos muito pesados, né? Desde a mulher que é muito bonita, ela não pode ser inteligente. Quem falou que ela não pode ser inteligente? Porque ela é muito bonita, ela não vai usar, então, a cabeça dela, a mente dela. Não, né? A menina que não é bonita, então, ela não pode ter alguma beleza dentro dela. E ela não é bonita para quem? Quem deixou esse estereótipo de beleza? Esse perfil de beleza, que é inatingível, se a gente for ver, porque todos nós temos alguma coisa que não é perfeito. E somos perfeitos com nossas imperfeições. E está tudo bem. Então, o nosso papel, quanto mulher, quanto ser humano, é engajar e empoderar. Quando a gente fala das mulheres, a gente ainda tem uma parte mais sensível ainda, né, sobre essas questões, por uma questão de viver ainda num mundo muito machista e que ainda prende muito, né, esse potencial da mulher. Então, eu acredito que está em cada um de nós ter esse senso de autorresponsabilidade do que a gente vai fazer, dentro da nossa casa e fora também, e como a gente vai lutar de mãos dadas para a gente conseguir reverter esse quadro, que ainda é muito desigual, né? Mas depende de cada um de nós, onde a gente estiver, abrir essas oportunidades para que esse mundo seja transformado e a gente possa reescrever uma história de uma forma geral do contexto dessas minorias, que não são minorias, que são maiorias. Exatamente. E por isso que é importante ter os exemplos, né? Que são as pessoas para você se inspirar e falar, se ela pode, eu também posso. Né, você se aproximar disso. E aí, Daiane, eu fiquei pensando um pouco nessa conversa da pressão que você trouxe, e eu me lembrei da situação da Simone, que ela desistiu, né, Simone Biles, ela desistiu de competir nas Olimpíadas devido à pressão, né, que os atletas costumam sofrer. E aí eu tenho uma pergunta, a equipe técnica que acompanha os atletas, ela conta com um profissional para apoiar nessas questões relacionadas à saúde mental? A gente sabe que esse é um problema que agora estamos começando a falar sobre ele. E qual foi a importância, se existir esses profissionais, qual foi a importância para você de ter esse tipo de estrutura? Primeiro, a gente tem que entender que a gente está passando todo mundo por um momento muito diferente, de abalo emocional muito grande, né? A gente está começando, eu acho que, entender um pouco mais esse momento novo que a gente está vivendo de uma saúde pública que foi a pandemia na nossa vida, né? Onde trouxe para a gente muito distanciamento social, que nos abalou, mudou a nossa vida completamente. Algo que a gente nunca imaginou que iria viver, né? A gente nunca imaginou que a gente não poderia abraçar alguém, estar no mesmo ambiente, né? Conversar próximo com alguém ali. Acho que a gente nunca valorizou tanto esse afeto humano quanto a gente tem valorizado agora. E a resposta disso é um abalo emocional, né? E não só emocional, quanto você sentir falta do outro, mas também você começa a ter vários questionamentos. E eu, Daiane, vou falar aqui particularmente, o que eu entendi é muito assim, nós como seres humanos, a gente entendeu que a gente não consegue controlar nada. E o medo dessa falta de controle, isso é incontrolável. A minha vida é incontrolável. Eu não tenho controle da minha vida. Eu estou viva aqui e daqui a um segundo eu posso não estar mais aqui. Isso nos trouxe muito medo. A gente teve as crises de ansiedade, né? A gente teve muitos momentos de depressão, né? E as questões existenciais. Bom, se eu não posso controlar nada,
para que eu vou fazer alguma coisa? Então, tem toda essa situação. E aí, quando a gente vai para o cenário esportivo, a gente vê pela primeira vez os Jogos Olímpicos serem adiados por um ano. A gente teve um ciclo que é das Olimpíadas de 5 anos. O ciclo olímpico normalmente é de 4, a gente teve 5 anos. Para alguns atletas foi muito bom e para outros atletas não foi tão bom assim, né? Então, toda essa sobrecarga, ela aconteceu. Mas quando eu falo essa sobrecarga, eu não estou falando de uma sobrecarga de pressão de perfeição. Por quê? No caso da ginástica mesmo, a ginástica é um esporte de excelência. E quando a gente pensa em excelência, a gente pensa perfeccionismo. A ginástica é um esporte que busca o perfeccionismo todos os dias. Por isso, a gente treina em média de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado. O nosso objetivo é fazer um exercício melhor que a gente puder. São quase impossíveis de serem feitos. É quase impossível, né? A gente teve a Nádia Comaneci, que foi 10, né? Ali, mas é muito difícil. A Simone Biles, quando a Simone trouxe, eu acho que esse relato corajoso na frente de todo mundo, e ela não mandou ninguém falar isso, ela foi com a cara dela e disse: eu, Simone, não tenho condições de dar o meu melhor, eu não tenho condições de fazer porque eu não estou me sentindo bem. O que ela colocou ali? Pela primeira vez, eu acho que ela trouxe um lado humano do atleta para as pessoas. Porque as pessoas, elas veem os atletas como super-heróis e super-heroínas. Como máquinas, né? Exato. Nós todos somos super-heróis e super-heroínas da vida real. Nós temos qualidades, nós temos defeitos, nós temos medos, a gente erra, a gente acerta, né? E ela trouxe ali um momento de sensibilidade dela. Ali. Não é Simone Biles, era ela, Simone, não estava bem naquele momento. Não só como atleta, como pessoa, Simone, porque ela não é só atleta. Ser atleta é mais uma função que ela exerce na vida dela. Mas ela é um ser humano. E ela disse, eu, nesse momento, não estou me sentindo bem. Então, eu não posso fazer isso por mim e pela minha equipe, porque ela poderia colocar o resultado todo da equipe em jogo. Então, naquele momento que ela se coloca nessa posição de fragilidade, de sensibilidade para o mundo, ela não está pensando só nela, ela está pensando no mundo. E foi muito corajoso esse ato dela. Tanto é que eu falo que abriu a nossa caixinha de Pandora, né? Para todo mundo. A gente começou a ver vários relatos de vários atletas que passaram por isso. E não só atletas, mas isso fez as pessoas refletirem, sabe? A gente não é só uma linha de produção que tem que toda hora produzir. A gente precisa cuidar da gente. Quando que a gente tem o tempo para cuidar da gente? Quando que você olha para você e fala, não, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou trabalhar. Se eu tenho essa opção, né? Sei que muitas pessoas não têm, mas se você tiver, tire um tempo para você, cuide de você, porque para você dar o melhor para o outro, para você poder dar o melhor no teu trabalho, seja no esporte, no mundo corporativo, na escola, aonde você estiver, você tem que estar bem com você mesmo. Então, ela abriu essa caixa para todo mundo pensar sobre isso, porque todas nós estávamos passando pela mesma situação que ela. A diferença é você ser corajoso o suficiente, primeiro, para você assumir isso para você, que você precisa de cuidados, que você é sensível e que você precisa daquele momento, daquela pausa na tua vida para cuidar disso. E depois, sim, dividir isso com o mundo, onde dê coragem para outras pessoas também verem isso. Que nós somos heróis e super-heroínas todos, mas da vida real, que erramos, que falhamos e que somos sensíveis. E está tudo bem com a gente, né? Essa é a nossa vida real, como ela é realmente. E aí, sim, no momento que a gente estiver bem para produzir melhor, e estiver pronto para mostrar, né, de novo, porque a gente vai se reerguer, é disso que a gente está falando também aqui, no momento certo. Então, é esse preparar e esse, principalmente, aceitar esse momento de fragilidade e tratar para a gente poder ter uma produtividade saudável em todas as áreas que a gente for atuar. Eu acho que ela foi muito corajosa e ela abriu uma perspectiva para todo mundo refletir, né? Nesse momento de pandemia, acho que a gente precisa também aprender muito com isso, né? Refletir, olhar para dentro também, para a gente buscar a nossa melhor versão, mas a gente se respeitar. E aí, Daiane, eu queria continuar falando um pouquinho sobre esporte. Eu amo o esporte, eu acho que o esporte é uma coisa maravilhosa e ele é um estímulo à superação, né? A cada conquista, vocês colocam mais, né? Vocês atletas colocam mais metas, né? Sempre tentando chegar no limite. Agora que você se aposentou do esporte, eu queria perguntar como está esse seu espírito de superação, né? O que te motiva a superar todos os dias e quais são os seus próximos planos após 18 anos de carreira na ginástica? Eu sei que você tem um projeto chamado Brasileirinhos, queria que você contasse um pouquinho para a gente, também suas iniciativas no terceiro setor e sua carreira como comentarista, né? Porque todos nós ficamos te assistindo. Eu queria te ouvir um pouquinho, então, essa nova fase da Daiane, né?
Acho que essa nova fase tem sido uma fase muito gostosa de se viver, né? Mas eu acho que é importante citar que, para viver essa nova fase, teve toda uma preparação ali, que começou 4 anos antes de eu parar de ser atleta. Então, quando foi 2008, quando a gente voltou de Pequim, eu repensei toda a situação minha com a ginástica, né? A gente tinha mais um ciclo de 4 anos ainda à frente para Londres. E eu vim para o Pinheiros, e o Pinheiros tinha um planejamento para eu ser uma das atletas que iria a Londres. Então, a gente trabalhou para isso. Mas, durante essa jornada de trabalho, como atleta, né, seguindo o objetivo de ir a Londres, de estar nos Jogos, eu também vim trabalhando a minha preparação para a minha aposentadoria do meu colã, né? Na verdade, uma transição ali do ciclo, que eu acho que a gente vive ciclos da nossa vida. E eu estava sentindo que o meu ciclo dentro da ginástica como atleta, ele estava se encerrando. Então, eu fui me formar na educação física, que eu levei um tempo muito maior do que a maioria das pessoas, né? Teve que ter uma persistência muito grande ali. Mas era um desejo muito meu, ser uma educadora física formada. Né? E eu não podia deixar essa oportunidade passar, que o esporte me deu também, de ter essa formação. Então, eu vim trabalhando isso durante esses 4 anos e vim também trabalhando a minha cabeça para entender que eu não ia fazer mais parte desse mundo como atleta. Né? Que depois de Londres, eu ia me aposentar e realmente eu ia passar para a minha outra fase, né? Para essa minha transição, para essa minha nova ativação como influenciadora esportiva. Então, teve todo esse preparo, tanto a parte técnica, né, a parte da prática mesmo, de entender como vai executar isso, quanto a parte psicológica. E também tem ajuda, como você falou, que é muito importante, dos psicólogos, de coaches, que nos ajudam hoje a gente conseguir entender qual é a nossa jornada que a gente quer seguir, né, ali naquele caminho, que naquela fase se encerra, mas que abre uma nova oportunidade. Então, quando chegou Londres, que eu aposentei meu colã, né, que eu fui lá e pendurei meu colãzinho como atleta, eu comecei a seguir na minha nova jornada como uma profissional da educação física formada, fiz gestão esportiva, porque eu entendi que eu não ia ser uma boa treinadora. Né? Eu tive a experiência de fazer estágio enquanto que eu estava treinando, mas eu entendi que ser professor é um dom. Eu sempre pensei isso, mas eu consegui ver isso na prática, né? Você viveu isso. É um dom e que não é para todas as pessoas. Que não é porque você foi um excelente atleta, teve resultados expressivos, que você vai ser um bom treinador ou um bom professor. Porque uma coisa é você saber fazer ginástica, outra coisa é você ensinar ginástica para alguém. Então, eu entendi que eu ia ser muito mais colaborativa se eu estivesse do outro lado, dividindo com as pessoas as minhas experiências como atleta na parte da gestão. Então, eu me encontrei como uma gestora esportiva e, através desse momento também da gestão, abriu uma nova oportunidade ali de eu ser comentarista esportiva. Então, como comentarista esportiva, o trabalho se deu em 2014, através de um convite da Globo, para eu aprender, eu acho que, esse novo formato de falar do meu amor pela ginástica. E eu fui estudar para isso, porque, como eu disse, uma coisa é você fazer ginástica, aí volto de novo. Você ensinar ginástica para alguém e você explicar isso, principalmente numa rede aberta, é muito difícil. Tudo que a gente vai falar ali, ela é informação para outras pessoas, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E você precisa explicar uma coisa complexa de maneira simples, né? Para que todo mundo consiga entender. E que as pessoas consigam entender, e de uma forma muito rápida. Né? E a ginástica é um esporte muito técnico, muito minucioso. Então, assim, eu, Daiane, não sabia fazer isso, fui buscar quem sabia. Então, fui estudar. Agradeço a todos, né, os comentaristas e narradores que tiveram acho que uma paciência comigo muito grande, que me ajudaram a me formar, sabe, ali. Eu ainda estou nessa trajetória, na verdade, de formação como comentarista, mas tem sido um período muito gostoso na minha vida, poder levar o meu amor pela ginástica para outras pessoas e fazer com que outras pessoas se apaixonem pelo esporte, que eu sou apaixonada também. E eu vivo agora a realização de um sonho que foi construído a muitas mãos, que é o Brasileirinhos. Acho que o esporte, ele me deu, acho que tanta coisa, sabe? Não só questão material, assim, de ter uma estrutura hoje financeira legal para ter uma vida bacana, né? Mas me deu a oportunidade de ter um bom estudo, de ter uma formação acadêmica, de hoje ter uma profissão como educadora física e poder trabalhar no mercado de trabalho. Me abriu as portas para ser comentarista, mas principalmente para ser um ser humano melhor. Um ser humano que foi construído com a diversidade de muitas pessoas que muitas mãos me ajudaram. Então, o mínimo que eu, Daiane, tenho é fazer essa mesma ação para outros jovens.
E aí, o que acontece? A gente coloca isso no papel, mas para se tornar realidade, a gente precisa que muitas outras pessoas acreditem. E eu tenho, acho que a felicidade e a bênção de ter um grupo que é engajado com a causa, assim como eu também. Porque, por mais que eu seja idealizadora, eu sozinha não conseguiria fazer nada, a gente não faz nada sozinho. Então, eu tenho um grupo incrível de professores e coordenadores e supervisão que me ajuda. A gente está com brasileirinhos aqui em Paraisópolis há 5 anos, em São Paulo. E agora a gente tem o nosso bebezinho que acabou de nascer, que é a Oricanduva, no céu. A gente tem essa parceria com a Unidade do Céu, porque o meu desejo sempre foi que o Brasileirinhos não fosse visto só como um projeto esportivo, mas sim como um projeto socioeducativo esportivo, onde, através desse projeto, a gente pudesse dar a oportunidade de transformação. E essa transformação, essa ferramenta de transformação na vida das crianças e dos jovens que a gente atende, viesse da escola, para que eles tivessem essa sensação de pertencimento e que eles entendessem que a escola, que o estudar, que a parte educacional ela é muito importante e ela transforma a nossa vida. Que quando eles fossem pensar em algum momento, porque há na vida da criança, principalmente estudante de escola pública, conflitos e que às vezes, infelizmente, faz com que elas saiam da escola. Então a ideia era a gente ser um fortalecedor dentro da escola para que eles pensassem 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de abandonar a vida escolar. Então, brasileirinhos, hoje a gente está com essas 2 unidades. A nossa ideia, quanto projeto social, é a gente crescer e expandir e que a gente possa ser, acho que, uma via de transformação na vida de muitas crianças e muitos jovens, porque a gente entra na vida delas com 6 anos. E o nosso desejo é que a gente consiga toda essa trajetória escolar, desde o ensino fundamental até o final do terceirão, lá do ensino médio, porque a gente acaba o nosso trabalho com eles ali, de transformação, com 17 anos. Depois todos eles podem vir para o PROA. A gente pode fazer um trabalho conjunto com o PROA, desde antes já, porque a gente já começa a aguçar nesses jovens que a gente trabalha, principalmente quando eles estão ali no 9º ano, que vai entrar para o ensino médio, já a cabeça deles. O que vocês vão fazer? A gente tem nossos alunos que vão virar atletas. E a gente encaminha esses alunos para um segmento, porque a gente só faz a base ali da ginástica. A gente não faz o treinamento e alto rendimento. A gente tem hoje parcerias com clubes que dão esse segmento para as crianças. Mas a gente trabalha com todos eles, que eles precisam estudar. O que eles vão fazer depois do ensino médio? Já tem que pensar. Quer fazer faculdade? Que faculdade vai fazer? Vamos se preparar bem para o Enem? Vamos ver quais as oportunidades, as possibilidades que a gente tem de uma boa preparação para estar no Enem para aquele jovem. Aquele jovem conseguiu uma bolsa numa faculdade particular. Ótimo. Então, esse trabalho todo a gente faz nesse traçar, nessa caminhada junto com eles. Desde pequenininho, que a gente ensina e ajuda a ensinar a ler, a escrever, a contar, até aquele jovem que, com 17 anos, vai nos dizendo já adeus, mas nos deixa tranquilo a ponto de olhar para eles e ver que eles vão ter um futuro promissor. Que ser nascido numa comunidade, que ser um aluno de estudante de escola pública, abre também oportunidades. E que eles possam ver essas oportunidades como o PROA tem aberto na vida deles. Que a gente possa ali ser uma ferramenta de motivação para eles e que eles consigam entender que eles são merecedores, sabe, Aline? Porque muitas vezes, para o jovem de comunidade mais carente, e assim, dentro do Brasileirinhos, a gente não tem um limitador. Eu tenho crianças que têm uma posição social muito forte, a família tem um poder aquisitivo muito alto, e crianças realmente que vêm de um poder aquisitivo mais restrito. E eles convivem juntos, mas eu preciso, em todas as crianças, trabalhar isso, que todos eles são merecedores, que eles precisam aproveitar todas as oportunidades. Desde uma oportunidade de entrar numa faculdade, de entrar numa ETEC, como eu falo, que foi uma vitória para a gente teve 4 alunos nossos do Paraisópolis que entraram numa ETEC. ETEC é maravilhoso. Então, não é só um projeto de ginástica. Não é um projeto. Eu falo que a gente não trabalha só o corpo da criança, a gente trabalha a mente. E esse trabalho, ele é em conjunto. Eu falo que a gente é mais uma força fortalecedora deles, assim como vocês têm sido. A gente precisa trabalhar esse jovem. Às vezes a oportunidade ela está ali, mas ele não consegue aproveitar, não porque ele não quer, ele não consegue aproveitar porque a vida inteira ele foi dito para ele que ele não é capaz. E que não é para ele, que ele não pode, e que ele não tem condição de aproveitar aquela oportunidade. E a gente está ali para ser a resistência junto com eles, para dizer que eles são, sim, pertencentes, que eles são, sim, valorosos, que todos eles são diamantes brutos, e que a gente está ali descobrindo esse diamante e lapidando eles todos os dias. E que a gente está ali para poder ser essa força junto a eles, sabe? Então, esse é o trabalho do Brasileirinhos. É o trabalho igual o que o PROA tem feito pelo jovem, sabe? Então, eu acredito muito nessa força
nessa corrente do bem, que quando Deus é muito maravilhoso, Ele não faz nada em vão. A gente vai encontrando pessoas no nosso caminho que vão mostrando para a gente que a gente não está sozinho nessa trajetória, que tem muitas outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento que a gente tem, de dividir para o outro, de dar oportunidade, de engajar, de empoderar, né, de estar ali puxando e abraçando em todos os momentos. Então, ver um projeto como o de vocês, como o Proa, que hoje eu tenho a oportunidade aqui de dividir um pouco da minha história, e eu acho que dizer para eles que a gente está junto nessa. Isso é muito importante, isso é muito legal. E eu falo, não precisa ser um grande projeto ou um grande instituto como o Proé, uma grande instituição. A gente pode ser mentor todo dia, de uma criança, de um jovem, de uma pessoa que você passa na rua e você diz um bom dia, às vezes, para aquela pessoa. Ser grato, né? Grato, agradecer, né? Um olhar, às vezes, muda muito no dia da pessoa. Então, acho que é isso. Hoje, a gente é ferramenta de transformação social, de transformação humana. É isso que a gente está fazendo. Tanto, eu vejo pela história que eu vi do PROA, pelo que eu li, que eu tenho visto de vocês, quanto do Brasileirinhos também, de tantos outros projetos vinculados ao terceiro setor, que tem aberto essa oportunidade de igualdade, de equidade para mais jovens e crianças no Brasil. E é isso mesmo que a gente acredita, né? Aqui no Proa, em todos os lugares, né? Todos os jovens têm muito potencial. E a gente está aqui para ajudar vocês a alcançar o sonho. A gente brinca aqui no Proa, Daiane, que o sucesso do jovem é o nosso sucesso. O que a gente quer é que todo mundo vá muito bem, porque a gente vai ficar muito feliz. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu queria ficar aqui muito mais horas, mas a gente precisa respeitar, né, o tempo de todos. E eu queria, Daiane, que você chegasse, que você desse um conselho para os jovens, né? Você já falou muitas coisas, você já nos inspirou, você é o nosso ídolo, a gente te admira muito. Mas, assim, dá um conselho para os nossos jovens, assim, para eles lembrarem de você para toda a vida, além de atleta maravilhosa, como ser humano também. Acho que você falou uma frase que é bem importante, né? A vitória de um é o sucesso de todos nós. É isso. E esse sucesso depende de cada um. Então, seja você o protagonista da sua história. Seja você o escritor da sua história. Não deixe que a sociedade rotule você ou que limite você. Acredite. Aproveite as oportunidades. Trabalhe duro e, principalmente, acredite em você. Porque o mundo todo pode duvidar, Aline. Você não pode. É verdade. Só que a gente tem muita gente acreditando. Aproveitem, aproveitem. Escrevam uma história escrita pela mão de vocês. Sejam protagonistas e escrevam uma história diferente. A história que vocês querem que seja escrita. Não a história que a sociedade almeja que seja. E nós estamos aqui quanto sociedade, que é a maioria, né? Não essa sociedade minoria, dizendo que vocês podem, que vocês são capazes. Estamos aqui para fortalecer vocês todos os dias. Aproveitem. Pessoal, tivemos uma aula aqui, né? E antes da gente se despedir, Daiane, a gente tem um presentinho para você. Eu vou pedir a ajuda da Lelê. Olha, presente só para ela bom, hein? me ajudar aqui com o presente, porque a gente não quer deixar passar essa experiência maravilhosa. Então, aqui a gente tem uma pequena lembrança, que é um lindo! quadro seu. Eu adorei. Para você lembrar sempre da gente, com muito carinho. A gente é muito fã. Para mim é um orgulho poder falar com você. Tenho certeza que todos os proanos amaram isso. E acho que o mais importante para todo mundo, tem muita gente querendo fazer coisas boas. Então, a gente precisa ter exemplos como você, Daiane, para se inspirar e para saber que dá para fazer diferente, dá para mudar. Obrigada, viu, de coração. Gratidão, Aline. Eu que agradeço esse convite do Proa de poder estar aqui, de poder falar, dividir um pouco de como tem sido, acho que, gratificante para mim viver essa nova fase da minha vida, dividir um pouco do que eu vivi na ginástica e hoje retribuir o que eu recebi do mundo para outras pessoas e ter a esperança de ver um projeto como o Proa, que acredita que, assim como nós somos fonte de transformação na vida das pessoas. Gratidão a vocês. Obrigada.